Olá! Hoje nós vamos abordar o nosso primeiro tópico da disciplina Redação Oficial do nosso curso de Administração Pública. Esse tópico ele vai falar um pouquinho sobre linguagem e as principais características que nós devemos obedecer na hora em que nós estivermos falando ou estivermos redigindo alguns comunicados oficiais. Então, para iniciar esse momento, é necessário que a gente saiba exatamente o que significa uma língua, o que significa a fala e o que significa a linguagem. Então, nós vamos apresentar aqui alguns conceitos básicos. Então, quando nós estivermos descrevendo algumas palavras, nós estamos falando, na realidade, sobre a língua. Por quê? Porque nós estamos mencionando alguns signos que nós devemos utilizar para que nós possamos nos expressar de forma bastante adequada. E no momento em que nós transmitimos esses signos, usando a oralidade, então nós estamos usando a fala. E quando nós estivermos utilizando essa forma de nos comunicarmos, tanto oral como na forma escrita, então nós estaremos utilizando aí a linguagem. Então a linguagem nada mais é do que a maneira pela qual os indivíduos se utilizam para fazer a sua comunicação. E aí essa comunicação pode ser na forma verbal, no dia a dia, de maneira formal ou informal, como também nós podemos utilizar a forma escrita. No caso da administração pública, nós utilizamos as duas formas de linguagem. Então, quando nós vamos nos dirigir aos nossos superiores ou aos nossos colegas, nós estamos utilizando a linguagem oral. Mas quando nós devemos formalizar essa comunicação por um texto, então nós vamos usar a linguagem escrita. E aí, essa linguagem, ela pode ser classificada em linguagem escrita e linguagem oral. Lá na linguagem escrita, nós podemos utilizar da forma literária e da forma não literária. Enquanto que na linguagem oral, aí nós podemos falar de maneira culta, de maneira informal, de maneira regional, coloquial, ou da maneira como nos expressamos de acordo com os grupos aos quais nós pertencemos. Então, vamos ver um pouquinho o significado de cada um desses termos. Então, vamos começar pela linguagem oral. Então, na linguagem oral, que é a linguagem falada, quando nós estamos falando, obedecendo todas as formas gramaticais, então nós estamos obedecendo a norma culta ou a norma padrão. Então, fala-se da linguagem padrão. Quando nós estamos conversando de maneira informal com os nossos amigos, então nós estamos utilizando a linguagem coloquial. E quando alguma pessoa se comunica de maneira que desobedece às normas gramaticais, então nós podemos denominar essa linguagem de linguagem inculta. Temos também a linguagem regional, que são expressões que são utilizadas em determinadas regiões da federação. E nós temos a linguagem que é realizada dentro de determinados grupos. Então, nós podemos usar a gíria ou nós podemos também utilizar alguns termos técnicos quando nós estamos nos referindo dentro de uma determinada profissão para explicar determinadas ações que deverão ser feitas por esse grupo de técnicos. Aí, em seguida, nós temos aí a linguagem escrita. Então, lá na linguagem escrita, quando nós vamos nos comunicar formalmente por meio de um texto, então nós podemos falar de maneira literária e de maneira não literária. Então, a maneira literária, na realidade, é quando nós utilizamos da poesia, nós utilizamos da nossa subjetividade para expressar o que nós queremos mencionar, o que nós queremos dizer. Já na linguagem não literária, aí nós vamos utilizar as mesmas classificações da linguagem oral. Então, na linguagem não literária, nós devemos ser mais precisos, mais concisos, nós devemos ser mais objetivos no que nós queremos escrever. E, portanto, não admite-se aí a subjetividade, a poesia, porque nós temos que ser
técnicos, nós devemos ser bastante técnicos em relação ao assunto que nós queremos falar ou que nós queremos transmitir. Então, nesse momento da linguagem não literária, ela também se classifica em linguagem culta, quando no nosso texto não existem erros gramaticais. Nós temos a linguagem regional, quando nos nossos textos nós também obedecemos ou utilizamos algumas expressões de uma determinada região. E nós temos também a linguagem dos grupos, quando nos expressamos utilizando alguma gíria para dar um significado maior a uma determinada expressão que nós queremos mencionar, ou então termos técnicos para poder expressar dentro de um relatório, dentro de um parecer, dentro de uma circular, de um memorando ou de um ofício, algumas expressões que são específicas da categoria profissional. Então, esses são os dois tipos de linguagens que nós podemos utilizar quando nós estamos escrevendo um texto. Então, de uma forma mais bela, mais bonita, cheia de desejos, então nós utilizamos a literária. Caso contrário, nós devemos ser bastante técnicos e objetivos e utilizarmos, então, a nossa linguagem não literária. Em seguida, nós podemos dizer, bem, se nós nos comunicamos através da linguagem, por que nós realizamos esse procedimento? Então, nós realizamos a comunicação para que nós possamos expressar dentro da administração pública as funções que são relativas àquele órgão público no qual estamos trabalhando e também para determinar algumas funções e responsabilidades tanto dos funcionários como também das pessoas de uma determinada comunidade. Então, nós devemos o quê? Para nos comunicarmos de forma oral ou escrita dentro de um determinado serviço ou dentro da administração pública, nós devemos obedecer a algumas normas. Então, se nós estamos dentro de uma área privada, atuando numa empresa privada, então nós temos que obedecer às normas gramaticais instrumentais. Mas se nós estamos atuando dentro da administração pública, então nós podemos obedecer o manual de redação da Presidência da República, porque nesse manual menciona qual é a formatação, qual é a norma, quais são os pronomes de tratamento que nós devemos obedecer no momento em que nós estivermos redigindo um determinado comunicado oficial. Além de nós obedecermos essas normas prescritas nesse manual, é necessário também que a comunicação dentro da área pública, ela obedeça a alguns princípios. Então, nós temos o princípio da legalidade, impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, todo funcionário público deve, no momento em que ele estiver se comunicando, ele também deve obedecer esses princípios, que nós falaremos daqui a pouquinho. Então, nós podemos perceber que numa comunicação existem três pessoas. A pessoa que está redigindo ou que está falando, demonstrando a comunicação, nós temos aí o emissor. Nós temos a pessoa que recebe a mensagem, nós temos então aí o receptor. E nós temos o conteúdo que nós queremos transmitir, que são as mensagens que estarão contidas dentro dessa comunicação oral ou escrita. Então, esses são os três meios ou os três instrumentos que nós devemos utilizar para podermos nos comunicar formal ou informalmente com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. E aí, nós temos algumas características básicas que devemos obedecer enquanto nós estivermos nos comunicando dentro da administração pública. Então, nós devemos identificar a impessoalidade, a clareza, a nossa comunicação deve ser bastante concisa, ela deve ser formal, padronizada e passíveis de também serem revista, para que nós possamos corrigir os excessos cometidos no momento em que nós estamos redigindo ou no momento em que nós estamos falando. Então, vamos ver algumas características básicas de cada um desses itens. Então, quando nós estamos falando sobre a impessoalidade, então o que nós queremos dizer?
que na comunicação escrita ou oral, que é realizada dentro da administração pública, é necessário que você não se deixe levar pelas suas emoções. Então, você, ao ser impessoal, você simplesmente vai retratar o fato acontecido, você vai descrever de forma objetiva o que você deseja transmitir e, ao mesmo tempo, você tem que ser bastante enxuto, conciso nas suas palavras. Então, a impessoalidade, temos aqui alguns exemplos do que nós não devemos utilizar e alguns exemplos do que deve ser utilizado dentro dessa comunicação escrita no momento em que nós desejarmos transmitir uma de suas características, que é a impessoalidade. Então, nós não podemos usar as expressões eu acho, no meu modo de ver, em minha opinião, porque isso é bastante subjetivo. E na administração pública nós devemos fazer o quê? Nós devemos escrever e falar somente o que a lei permite e, ao mesmo tempo, relatar o que aconteceu realmente com o fato. Então, nós não podemos achar nada dentro da administração pública. No lugar dessas expressões que são mais pessoais e mais subjetivas, nós devemos utilizar que expressões? Então, nós devemos utilizar não se pode esquecer, é indispensável, convém observar. Então, você pode substituir a subjetividade pela objetividade no momento em que você estiver se comunicando dentro da administração pública. Em seguida, nós temos aí a outra característica das comunicações oficiais, que é a clareza. Então, para que nós possamos ser claros no que nós estivermos escrevendo ou na mensagem que nós queremos passar de forma oral, é necessário que a gente utilize poucas palavras, os parágrafos deverão ser curtos, deverão ser concisos e não esquecendo da impessoalidade. A outra característica é a concisão. Então, para que nós possamos ser concisos na nossa fala e no nosso texto, é só nós utilizarmos palavras apropriadas para relatar o assunto que estamos mencionando. E, em seguida, nós temos aí a formalidade. Nós sabemos que os atos oficiais, como os ofícios, os memorandos, as circulares, os relatórios, os pareceres, cada um tem um formato, tem um modelo padrão que nós devemos obedecer, tanto no que se refere às normas gramaticais, aos pronomes de tratamento e à formatação geral do texto. Então, é necessário que nós saibamos, que nós possamos identificar esses elementos para, na hora da comunicação escrita, ser mais fácil de trabalharmos com essa forma de expressão da comunicação oficial. Em seguida, nós temos aí a padronização. Então, a padronização são as regras textuais, as regras gramaticais que nós devemos obedecer no momento em que nós estivermos falando ou escrevendo os comunicados oficiais. E, ao final, quando nós já tivermos escrito todo o assunto ao qual nós desejamos mencionar, então, ou relatar, nós devemos fazer o quê? Devemos fazer uma leitura minuciosa de tudo que foi escrito para que nós possamos descobrir quais são os erros e quais são as palavras que nós podemos substituir para que o nosso texto seja mais inteligível, para que as pessoas compreendam toda a nossa comunicação da forma com a qual nós escrevemos. Então, é importante que não haja erros na formatação, que não haja erros gramaticais e que você use as palavras adequadas para que todas as pessoas que irão ler esse comunicado possam entender exatamente o que nós queremos transmitir. Então, essas são as características da comunicação escrita e
esses são os princípios e as regras que nós devemos obedecer no momento em que nós estivermos nos comunicando dentro da administração pública. E aí nós deixamos alguns sites como dicas para que nós possamos, para que vocês e nós também possamos consultar no momento em que nós estivermos com dúvidas em relação a como escrever um texto dentro da administração pública. Então, maiores esclarecimentos, vocês poderão acessar esses sites que lá contém diversas dicas, tanto de formatação como de regras gramaticais, no momento em que nós estivermos escrevendo uma comunicação oficial ou elaborando um ato oficial. Então, esse é um pequeno resumo da nossa primeira aula, denominado Linguagem do curso de Administração Pública. Bons estudos!